Olá! Eleições 2022, eleições cidadãs da nossa Vale TV. Essa semana eu recebo os candidatos a deputado federal e estadual da nossa região de intervenção da nossa Vale TV. Hoje recebendo o candidato a deputado federal, Marcelo Bus. Candidato, muito bem-vindo, uma honra te receber aqui. Obrigado, Rodrigo. Muita satisfação estar aqui contigo, podendo nos apresentar para a Vale TV. Candidato, apresentação da tua trajetória pessoal, profissional e política. Sou Marcelo Bus, tenho 38 anos, sou pai da Alice e da Helena, casado com a Vanessa Guiar, família natural de São Leopoldo. Tive a honra de ser vereador na legislatura passada, quando São Leopoldo era o maior município administrado pelo PT no Brasil. Lá eu fiz um mandato de oposição muito aguerrida ao Partido dos Trabalhadores e concorri a deputado estadual na última eleição, fazendo 13.417 votos, quase entrei como deputado, Rodrigo, e fui chamado pelo presidente Bolsonaro para compor o segundo escalão do governo, quando eu presidi o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é uma autarquia vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Foi uma experiência maravilhosa. Complementando também, eu sou filho de um médico muito conhecido na nossa cidade de São Leopoldo, o Dr. Canan, que também desenvolveu uma carreira política. Meu pai foi vice-prefeito 2 vezes, 3 vezes vereador, deputado estadual. E meu avô, poucas pessoas sabem disso, meu avô foi vereador no município de São Leopoldo também na década de 60. Então, eu já fui a terceira geração da família a fazer política com muita honradez, com muita seriedade, com muita honestidade. E eu tenho uma bravura muito forte, eu sou muito aguerrido. Então, quando caiu na minha vez ser de oposição ao PT, a gente fez uma liderança muito forte de oposição. Do ponto de vista profissional, eu sou empresário do setor de tecnologia, tenho empresa em Florianópolis, tenho empresa em São Paulo, com sede em Brasília e também Miami e Dubai. Então, sou empresário, mas sou de formação, sou administrador de empresas, pós-graduado em altos estudos de defesa, MBA em gestão, em tecnologia da informação, engenharia de software e algumas outras coisinhas, alguns outros cursos na carreira já também. Candidato, por que ser candidato a deputado federal e que Brasil tu enxerga esse de 2022? Excelente, obrigado, Rodrigo. Na eleição passada eu fui candidato a deputado estadual e desta vez eu resolvi ser candidato a deputado federal. Como eu passei 1 ano e meio em Brasília, eu pude ter a oportunidade de vislumbrar de que as mudanças que podem ser realizadas na política, na minha concepção, estão ou em nível federal ou em nível municipal. Ou no cargo de prefeito municipal, onde você aplica e executa o orçamento para a melhoria das pequenas coisas do cotidiano do cidadão, ou então em Brasília, onde você decide as leis e você efetivamente toma as decisões macros do ponto de vista de políticas públicas. E como nós vivemos numa república federativa, as decisões são centralizadas no poder central em Brasília. Então, ser deputado federal, na minha concepção, é extremamente importante e relevante para que a gente possa efetivamente decidir o destino, o futuro do nosso país, decidindo as políticas públicas, decidindo a aplicação do orçamento, participando do debate das inúmeras leis e emendas constitucionais que passam pelo nosso Congresso Nacional. Candidato, principais propostas e bandeiras tuas, do teu eventual mandato? Sou um candidato de direita, sou um candidato que defende o liberalismo econômico, aquela célebre frase do Paulo Guedes, menos Brasília, mais Brasil. Eu sou uma pessoa que acredita que a economia pode girar com o mínimo de interferência possível do Estado. Então, por definição, eu defendo menor carga tributária, defendo menos impostos, menos burocracia, que é uma área que eu trabalhei muito no governo federal, Rodrigo. Toda essa área de desburocratização e digitalização que nós trouxemos o país da 70ª, 43ª posição do ranking de governo digital para a 7ª colocação, eu pude ter a honra de ter participado dessas decisões políticas, porque eu presidia o ITI, né, Tecnologia da Informação. Então, eu acho que nossas bandeiras estão muito na parte da tecnologia, especialmente. Porque quando você coloca a tecnologia dentro da máquina pública, dentro da gestão, você está fadado a diminuir a corrupção, porque a tecnologia traz transparência e aumenta extremamente a eficiência e a eficácia
da máquina pública. Mas olhando aqui a nossa região, Rodrigo, olhando especificamente para o nosso Vale dos Sinos, eu tenho que prestar atenção que nós temos algumas obras estruturantes que precisam ser realizadas. Então, por exemplo, a ponte do Rio dos Sinos da BR-116 está parada, não está finalizada. Nós temos que continuar esse eixo entre a ponte e o viaduto da Charlau, que inclusive a Assembleia Legislativa vetou o governo do estado de aplicar recursos no viaduto da Charlau. Isso impacta o nosso trânsito, o dia a dia, não só de São Leopoldo, da onde eu proponho minha candidatura, mas impacta Novo Hamburgo, impacta Campo Bom, Estância Velha, Portão e toda a Serra Gaúcha passa pela 116. Outra pauta muito importante que eu quero defender, se for eleito deputado federal, é a construção da 5ª ponte sobre o Rio dos Sinos. Porque se você olhar da BR-116, nós temos outras 3 pontes, olhando o sentido norte, à direita da BR-116, a ponte 24 de julho, a ponte do Ginásio Municipal de São Leopoldo e a ponte do trem. E não temos nenhuma ponte do outro lado. Então isso força o trânsito todo a ficar atravancado e causa congestionamentos homéricos na BR-116, em cima do Rio dos Sinos. Então a gente tem que pensar muito essa ponte, que pese seja municipal, como uma solução intermunicipal e regional de destravar a mobilidade urbana. Do ponto de vista de saúde, nós temos um problema muito sério em São Leopoldo, que é a decadência, praticamente a falência estrutural do nosso Hospital Centenário, que é um hospital referência para toda a região e que há anos passa por dificuldades operacionais, quase um ambiente insalubre. Veja bem, um hospital com um ambiente praticamente insalubre. Então nós temos que resolver o Hospital Centenário também. Secretário, candidato, a gente fez perguntas iguais para todos os candidatos a deputado federal que passam por aqui nessa nossa conversa. Da mesma forma, 4 temas, os mesmos, que eu te questiono pontualmente cada um deles, para que tu dê a tua opinião sobre cada um deles com um tempo livre. Perfeito. Educação. Eu vejo a educação, primeiro delas, como essencial para o futuro da nação. A gente vê diversas nações que fizeram a mudança da sociedade através da educação. O exemplo célebre é a Coreia do Sul, que investiu pesadamente em educação de base, depois educação superior, e transformou a sua sociedade numa questão de décadas. E quando a gente olha para a educação, nós temos que pensar a longo prazo, não podemos pensar a médio e pequeno prazo. Então, por exemplo, a gente fala muito do governo federal que deu acesso à educação e ao ensino superior para milhares de pessoas. Só que ele esqueceu de formar a base dessas pessoas. Então, de fato, nós estamos formando pessoas sem a devida qualificação que deveria ter por um curso bem consolidado, porque a formação de base é muito fraca. Então, as pessoas estão chegando no ensino superior quase que analfabetas funcionais muitas vezes. A gente tem que olhar para a educação básica. E eu, especialmente, como já comentei anteriormente, sou um cara liberal, eu acho que a educação deveria estar na mão da iniciativa privada. E um sistema diferente de educação, onde todo cidadão tenha direito à educação, porém que ele tenha acesso a escolas que você troca um voucher. Então você é uma criança, você tem direito a um voucher e escolhe em qual escola conveniada, qual escola particular você vai entregar o seu voucher. E dessa forma a gente teria não é uma privatização da educação, mas é a educação nas mãos de iniciativa de pessoas particulares e não necessariamente de escolas públicas, porque a gente vê a quantidade de problemas que nós temos nas escolas públicas. É uma pauta extremamente, com certeza, uma pauta muito polêmica essa que eu trago, porque a gente sabe também que os sindicatos dos professores são muito ativos e tenho certeza que os professores sindicalizados, os professores públicos, né, funcionários públicos sindicalizados, eles com certeza chiariam muito se isso acontecesse, porque mexe no queijo deles, né? Mas eu acredito que dessa forma a pessoa teria maior liberdade. Olha, eu quero uma escola mais cristã, mais evangélica, mais metodista, laica, mais desenvolvimentista, uma escola americana, uma escola alemã. Enfim, deixe as pessoas escolherem a escola dos seus filhos. Mas ela poderia e deveria ser paga e financiada pelo erário público. Então, privatizado, porém, gratuito. A pauta é saúde pública, especialmente o SUS. O SUS é maravilhoso do ponto de vista de levar a saúde para todos. Sou filho de médicos, meu pai é médico, minha mãe é médica. Ambos trabalharam no SUS. Minha mãe com um serviço terceirizado, conveniado ao SUS, e meu pai atendeu durante muitos anos como médico
público, como servidor público, né, especialmente do governo federal. Então, minha família entende muito bem a função do SUS para dar acesso universal à saúde pública, à saúde para todas as pessoas. Mas a gente tem que reconhecer que os hospitais e o aparato de saúde brasileiro está sucateado. Então eu penso, mais ou menos como eu falei da educação, eu penso que tudo poderia ser realizado e melhor gerido e gestacionado nas mãos de privados, porém com financiamento público. A pauta é desenvolvimento econômico versus equilíbrio fiscal. Puxa vida, eu acho que não é nem inverso. Acho que desenvolvimento econômico é sinônimo de equilíbrio fiscal. Como liberal, eu acredito que menos Estado, menos interferência do Estado na economia. Partindo desse pressuposto, nós estamos falando que o Estado deve investir em questões básicas e não investir na economia, não concorrer no mercado. O Estado, na minha concepção, ele tem uma função muito de fiscalizar, mas não de executar as questões. Então, o Estado está aí para que a gente possa ter uma ordem social, para que ele possa ter o zelo da nossa sociedade conforme as leis definidas pelos nossos congressistas. Agora, a gente falar de irresponsabilidade fiscal em pleno 2022, eu acho que é de uma tamanha irresponsabilidade que deveria ser, inclusive, crime. Porque eleger um gestor público, gastar mais do que ele arrecada, é você estar fadando a sua sociedade ao desespero. Essa conta um dia vai chegar e vai chegar com juros, talvez com multas, correções monetárias. Você gasta mais do que você arrecada, você está pegando dinheiro emprestado de algum lugar. E a função do governo, dos aparatos, da nossa infraestrutura pública, não é essa. Então, a austeridade fiscal é essencial. E aqui, a meu referendo é o governador Eduardo Leite, que deu sequência ao trabalho do governador Sartori, e continuam já, graças a Deus, nós estamos, olha só, pela primeira vez desde que eu me entendo por gente, que nós temos 8 anos de austeridade fiscal e que nós gastamos menos no governo do Estado do que a gente arrecada. E por isso o Estado está indo para frente, por isso o Estado está agora já retomando sua capacidade de investimento. Então a gente não pode de forma alguma rasgar essa que é uma premissa básica, que é gastar menos do que você ganha. Isso vale na minha vida pessoal, vale na minha vida do meu lar, vale na minha empresa, vale na tua empresa e vale no nosso governo. Privatizações e Caixa e Banco do Brasil. A favor de privatização. Talvez a Caixa tenha uma função social que ela precise ainda se manter pública, mas o Banco do Brasil é um banco múltiplo, é um banco que concorre como os outros bancos, vou citar o nome dos outros bancos, é um banco como qualquer outro. Não faz sentido o Banco do Brasil se manter público. E convenhamos, ele já tem ações na Bolsa, então ele já é semi-privatizado. Acredito eu que para ele não seria ofensivo nada demais se o Estado fizesse a diluição das suas ações, entregando para a iniciativa privada. Então não seria nenhum processo muito de privatização, seria muito mais jogar as ações na Bolsa de Valores para que elas fossem adquiridas e compradas pelo investidor. Não tem a menor dúvida. Agora, a Caixa Econômica Estadual ela tem uma função social, ela distribui realmente recursos de programas sociais. Então, talvez a Caixa não seja o caso de ser privatizada, não. Candidato, a gente tem ainda 11 minutos. Fica à tua disposição para que tu faça considerações, tua saudação final, teu pedido de voto. Legal. O meu recado aqui vai muito em especial à população de São Leopoldo, mas também à população de todo o Rio Grande do Sul. Fazem 20 anos que São Leopoldo foi sequestrada pelo PT. Eu tenho utilizado esse termo, Rodrigo, sequestro, porque eles conseguiram chegar ao poder e criaram modus operandi e estruturaram a Prefeitura de São Leopoldo de tal modo que numa cidade que não tem segundo turno como São Leopoldo, está muito difícil tirá-los do poder. Nesses últimos 20 anos, a dívida pública de São Leopoldo aumentou, a cidade perdeu completamente a sua identidade cultural, a cidade berço da colonização alemã, ela tem o seu aparato de saúde sucateado, faltam creches e o pior de tudo, na minha percepção, não se teve cuidado com as áreas públicas e São Leopoldo tem mais de 40 mil unidades habitacionais, mais de 40 mil pessoas morando em unidades habitacionais em invasão de terra. E isso quebrou o município, abalou completamente e incriminou e crucificou o futuro da nossa cidade. Porque no momento que você tem cerca de 40 mil pessoas morando
em áreas que não recolhem IPTU, não recolhe taxa de lixo, não recolhe taxa de iluminação pública, você inflou o uso dos serviços públicos, em contrapartida você não teve a mesma situação, não acompanhou a arrecadação. Então, São Leopoldo passa por problemas gravíssimos. E dentro desse sentido, já que a cidade não tem segundo turno, a gente precisa lá em São Leopoldo, urgentemente, alçar uma liderança que seja capaz de trazer ao município novamente um governo austero, um governo que leve a máquina pública com gestão, com seriedade, que tenha a capacidade de trazer um futuro para a nossa cidade, um projeto de futuro. Então, isso é muito importante a gente ter em vista essa situação. Por isso eu tenho feito quase que um clamor, Rodrigo, para a população, não só de São Leopoldo, mas ao redor, que vote no candidato de São Leopoldo para que a gente possa constituir essa liderança. E aí eu me coloco como candidato a deputado federal, no número 4522, na possibilidade de a gente fazer uma união de centro-direita em São Leopoldo, para que a gente possa, agora em 2022, mas também em 2024, enfrentar todo esse disparato petista lá em São Leopoldo. Outra situação importante colocar é que a gente tem um projeto político muito coeso, com muito estudo estatístico acerca do que nós podemos fazer. Então, o nosso partido, o PSDB, do governador Eduardo Leite, tem a tendência de eleger 4 deputados federais. E dentro dessa tendência, há uma forte possibilidade de nossa candidatura acabar em 5º colocado. Eu sou sincero e não posso chegar aqui e dizer eu vou me eleger, vou fazer um monte de votos. Não, tem que ser realista. A realidade de São Leopoldo e dos candidatos de São Leopoldo nos coloca na possibilidade de ser o 5º colocado numa nominata que terá 4 deputados federais e o governador do estado, que tudo indica, o governador Eduardo Leite pode ainda se eleger no primeiro turno, se houver aí nos próximos dias alguma pequena mobilização, que ele já está quase com 46% dos votos válidos. Então, com essa iminente vitória do Eduardo Leite, governador do estado, há uma chance real de São Leopoldo retomar a cadeira de deputado federal. E por que isso impacta e por que eu peço voto das pessoas de fora de São Leopoldo? Porque isso impacta no teu município também. Se você é antipetista, você não gosta das modus operandi ou da ideologia do PT, preste bem atenção, porque quando vocês conseguem nos seus municípios tirar o PT da máquina pública, tirar o PT da prefeitura, o PT de São Leopoldo, como a prefeitura é grande e está inchada, ele absorve os quadros dos outros municípios na nossa prefeitura em São Leopoldo, trazendo sobrevida para o PT no estado inteiro. Quando eu fui vereador na legislatura passada, o PT de São Leopoldo, em São Leopoldo, era o maior município administrado pelo PT no Brasil, minha gente, no Brasil. Então, não foram poucos os ex-vereadores, ex-prefeitos dos municípios da região que foram absorvidos na máquina pública de São Leopoldo para que pudessem manter os partidos vivos nas outras cidades. Então, eu costumo dizer que São Leopoldo é a espinha dorsal do PT no Rio Grande do Sul, porque todos eles se conectam ao PT de São Leopoldo. O nosso prefeito já foi presidente estadual do PT, né? Já foi presidente da FAMURS e é um dos principais membros da esquerda do Brasil. Então, muita atenção a isso, porque nós precisamos fazer uma movimentação estratégica em nível regional para que aquelas pessoas que concordam com esse meu ponto de vista. Quem não concorda, lamento, respeito, mas lamento muito por ainda não ter se dado conta do mal que eles fizeram para o nosso país, para o nosso estado e lá no nosso município de São Leopoldo. Então, o que acontece? A gente precisa fazer uma movimentação regional para que a gente tire do PT a sua espinha dorsal. E isso teria um efeito borboleta, cascata, em diversas outras prefeituras da região. Tá bem. Candidato, pode dar seu número, né? Sim, meu número é 4522, Marcelo Bus. Conforme eu já disse, eu fui vereador no município de São Leopoldo, já sou o primeiro suplente de deputado estadual, já trabalhei em Brasília, tenho um pouquinho de bagagem, segue minhas redes sociais, Instagram, Facebook, especialmente no Facebook tem muito conteúdo meu, tem toda a minha história política gravada desde as enchentes de 2013, quando eu era coordenador da Defesa Civil e entrei dentro do rio para salvar a nossa população lá das enchentes, foram as maiores enchentes dos últimos 50 anos, até meu trabalho como vereador, meus discursos, meus projetos de lei, as brigas que nós travamos, algumas não conseguimos ganhar, outras nós ganhamos na justiça.
E acho que a gente tem muito conteúdo, temos muitos projetos, muitas ideias bacanas para que a gente possa representar São Leopoldo e a região do Vale dos Sinos no Congresso Nacional, para que a gente possa resolver esses problemas de infraestrutura que eu já comentei aqui, Rodrigo, como a BR-116, a Quinta Ponte sobre o Rio dos Sinos, o Hospital Centenário. Não comentei antes, a extensão da 448, que termina na Sapucaia do Sul. Nós precisamos, esse projeto já existe, já está encomendado, mas falta a execução. Nós precisamos fazer a extensão da 448 Sapucaia do Sul até Portão. E tudo isso a gente precisa ter cada vez mais lideranças vinculadas e identificadas com a nossa região. Então a gente tem aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, vou citar o Lucas Redecker, deputado federal, excelente deputado federal da minha nominata, não tem problema nenhum, excelente quadro do PSDB do Rio Grande do Sul, vai fazer um monte de voto, e torço muito pelo Lucas Redecker daqui de Novo Hamburgo, mas a gente precisa ter mais gente vinculados com a nossa cidade, com a nossa região, e por isso eu coloco meu nome à disposição. Marcelo Bus, 4522. Candidato, obrigado pela tua presença. Desde já te convido a estar conosco domingo ao vivo, em algum momento, ao longo do dia, durante 15 minutos. E convido a todos para que continuem acompanhando essa semana, ouvindo os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região da Vale TV. No próximo sábado, às 20 horas, na Estação Hamburgo Especial. E a partir das 7 horas da manhã de domingo, ao vivo, durante todo o dia, minuto a minuto, tudo que estiver acontecendo no pleito em toda a nossa região e Brasil, e até a decisão do último voto, a cobertura completa da nossa Vale TV. Eleições 2022, eleições cidadãs da nossa Vale TV.